Quando nós falamos de tesouraria, quando nós falamos do setor de financeiro, que vai controlar contas a pagar ou contas a receber, um ponto muito importante é como que a gente vai organizar isso. A organização do setor financeiro é crucial, é vital. Sem a organização do setor financeiro, sem você se organizar, o teu financeiro não vai dar certo. Tá? Então, para você quer montar um setor financeiro, você vai precisar de organização. Desde a organização realmente das funções até em organizações de etapas. E aí aqui eu vou trazer para você 7 passos, 7 etapas necessárias para uma boa organização de contas a pagar e contas a receber para que possa ser eficaz. Eu sempre gosto de começar dizendo que sempre vai funcionar da seguinte forma, tá? Então eu preciso ter essa organização aqui para poder funcionar, beleza? Eu vou até dividir aqui e aí você vai entender. Então aqui eu tenho a tesouraria. Tá? Aqui eu tenho a tesouraria. Tesouraria eu vou falar aqui. Aqui eu vou ter o contas a pagar. Contas a pagar. E aqui eu terei contas a receber. Tá? São coisas diferentes. E aí, na medida do possível que você puder ter pessoas diferentes, dependendo do volume de contas a pagar e dependendo do volume de contas a receber, você conseguir ter pessoas diferentes executando as diferentes funções, é mais seguro, é passível de menos erro. Por quê? Porque quando a gente tem, de fato, uma pessoa fazendo tudo, erros são mais fáceis de serem cometidos. Erros podem ser cometidos de maneira mais rápida, tá? Os passos que eu vou trazer aqui, as etapas que eu vou trazer, é muito pensando em empresas que têm apenas uma pessoa que vai tomar conta de tudo, porque é natural, né? Às vezes a pessoa, você buscando conhecimento, você está buscando porque às vezes você está fazendo, ou você vai começar a fazer, você entrou no trabalho, você está abrindo uma empresa, e aí você quer saber como que isso vai afetar o teu trabalho, como que isso pode melhorar aí todo o teu controle financeiro na tua empresa. Então é muito importante isso aqui. Então o que eu vou trazer para você, essas etapas, e todo esse curso, ele vai estar sendo construído, ele foi construído pensando na pessoa que vai estar operando sozinha no setor de financeiro, no setor de tesouraria. Mas eu quero dizer para você, novamente reforçando, que na medida do possível, como a empresa está crescendo, como as coisas estão crescendo, você vai pegar que o volume vai ficar muito grande para pagar e contas a receber, e talvez vai ser necessário que eu tenha que dividir funções. E aí você precisa ter uma segunda pessoa para que ela possa fazer esse trabalho, né? Ou você faz o contas a pagar e ela faz o contas a receber. E aqui talvez eu tenha uma terceira pessoa que possa ser você tem duas pessoas fazendo, e você garantindo a qualidade, garantindo negociações e tudo mais, trabalhando ali com os bancos, por exemplo, para garantir maior eficácia dentro do setor financeiro. Combinado? Então, beleza. Então, entendido aqui essa primeira percepção. Vamos lá. Etapa 1, tá? Etapa #1. Quando eu falo da etapa 1, o que eu estou falando aqui? A primeira coisa que a gente precisa pensar, né, dentro do setor financeiro é que eu preciso organizar os meus clientes. Organizar os clientes. E aí eu posso colocar, né, de maneiras formas, eu gosto muito do em lista, tá? Organizar os clientes em lista. E aí quando eu falo organizar os clientes em lista, eu preciso também saber, dentro dessa organização, todos os dados necessários. Eu coloco todos os dados necessários. E aí a sua empresa aqui vai ditar quais são os dados necessários que você precisa ter desses clientes. E aí tu me pergunta assim, tá, mas por que eu vou precisar ter todos os dados? Por quê? Conforme tu vai vendendo, vai crescendo, vai ter negociação. Tu pode falar, não, hoje eu só vendo à vista. Mas aí pega um cliente que ele compra de você todos os anos, todos os meses ele está comprando há 5 anos. E aí de repente ele chega e fala assim, eu gostaria de fazer ali uma compra parcelada. Tu pode vender para ele, né? Ou dependendo da forma como a empresa cresce, vai vender a prazo, dependendo do teu negócio, vai vender a prazos e tudo mais. Então é necessário ter os clientes também. Quando a gente fala de tesouraria, é muito importante eu entender quem são os clientes que estão comprando, que pagam em dia, que pagam cartão de crédito, que pagam em dinheiro, para que eu possa estar sempre o quê? Fazendo promoções e até passando isso para o comercial, dizendo, esse cliente aqui, ele sempre compra um alto volume e ele paga. Então, dados, informações são o item mais vital de uma empresa, são as informações, são os dados, principalmente dos clientes. Então, organizar em lista, saber todos os clientes que eu tenho, até para saber a quantidade de clientes, são indicadores financeiros importantíssimos. Até porque na hora de lançar uma venda eu preciso dos dados dele. Então a gente vai pegar os dados que a tua empresa precisa. Aí eu vendo para clientes consumidor final. Então é CPF, endereço,
né, principais dados ali. Não, eu vendo para empresas, para outras empresas. Eu vendo, não vendo para pessoas físicas, eu vendo para pessoa jurídica. CNPJ, endereço, sócios, né, responsáveis pela empresa, são dados aí que eu posso estar puxando para estar colocando dentro do meu contexto aqui. Beleza? Depois nós temos a etapa #2, tá? A etapa #2, ela é bem parecida com a primeira, mas aqui eu vou o quê? Organizar os fornecedores. Aí, novamente, eu tenho uma lista desses fornecedores e aí eu vou colocar as principais, todos os dados necessários. Dados necessários e também dados necessários. Uma coisa que vai mudar muito aqui dos fornecedores, por exemplo, um dado muito importante é aqui a forma de pagamento, né? A forma de pagamento aceita. Por quê? Porque se esse fornecedor só aceita em dinheiro, por exemplo, quando vai se fazer a negociação com ele, você vai ter que fazer uma negociação olhando para o teu fluxo de caixa, se tu vai ter grana para pagar. Se ele não, ele aceita pagar daqui 60 dias. Poxa, eu vou olhar no fluxo de caixa futuro. Não, ele precisa em boleto, cheque, cartão de crédito. Então, dependendo da forma de pagamento, eu vou conseguir negociar com ele. Por que eu, financeiro, preciso entender isso? Porque quando vem o compras, né, todos os setores estão se comunicando, quando vem alguém falar, olha, eu preciso pagar isso aqui, você vai sempre estar controlando. Então, o financeiro precisa ser chato. A tesouraria de uma empresa, ela precisa ser chata, sabe? A tesouraria, ela não pode ser um setor legal, bacana. Tem que ser realmente pessoas, eu gostaria de dizer, são pessoas chatas. Eu gosto sempre de falar aquela velha chata, né? Por quê? Porque realmente precisamos ter mãos firmes para poder controlar o dinheiro da empresa, porque senão o gasto ele acontece de maneira bem exponencial. A etapa 3, tá? A etapa #3, é uma etapa que eu acho que é uma das mais importantes de qualquer empresa. Que as empresas não, quando começa, é difícil a gente colocar, mas depois vai ser algo que vai funcionar muito. Que é atribuir uma data específica para pagamentos. Podendo ser mais de uma data, tá? Aqui eu coloquei uma data, mas pode ser uma ou mais datas. Porque é o seguinte, né? Você tem que atribuir dias específicos para poder ser feito de pagamento. Porque toda negociação com o fornecedor, toda negociação que houver, você vai colocar datas específicas para pagar, de acordo com o tipo de fornecedor. Por exemplo, o que acontece dentro de uma empresa? Dentro de uma empresa, você vai ter o quê? Você vai ter colaboradores para pagar. Você tem, por exemplo, o aluguel para pagar. Você tem impostos para pagar. Você tem impostos. Você tem, né, aí tem os fornecedores, mercadorias, tem serviços diversos que podem acontecer, manutenção e tudo mais, e muitos outros gastos que podem acontecer, né? Aqui temos aqui, por exemplo, despesas administrativas, por exemplo, tem água, luz, energia, tudo isso. Então, o que acontece? Se eu disser para os fornecedores que eles podem receber a qualquer hora, isso pode o quê? Prejudicar o meu fluxo de caixa. Então, eu preciso entender quais são os dias de pagamento que eu tenho maior fluxo. Por exemplo, aqui no colaborador, geralmente acontece entre o dia 5 e 7, né? Dia 5 e 7 de cada mês eu tenho que pagar colaborador. Então, eu não vou colocar fornecedores para receberem aqui nesse período aqui. Por quê? Porque isso pode comprometer o meu fluxo de caixa e eu posso não ter grana suficiente para pagar esse cara, e aí eu vou atrasar os pagamentos, ou para pagar esse cara, e aí eu vou atrasar os pagamentos. Então, o que é lógico? Eu coloco o dia 8 para pagar, ou o dia 4, antes aqui, para evitar. Por quê? Porque tem limite bancário de pagamento, tem um monte de outros quesitos que pode acontecer. Quando a gente fala de impostos, aluguel, serviço, é a mesma coisa. Alguns, quando eu falo de data específica para pagamento, principalmente de fornecedores, despesas administrativas que eu puder, alguns serviços diversos também, né? Pode acontecer uma manutenção, alguma coisa. Por quê? Porque eu tenho controle. Aquelas contas que eu não tenho controle, beleza, não tenho controle, eu vou ter que pagar, boa. Mas eu preciso sempre estar entendendo que quando eu falo de fornecedores, eu tenho que atribuir uma data específica para pagamento. Beleza? E aí nós temos a etapa #4,
que ela é a seguinte questão. Da mesma forma que eu atribuo uma data para pagamentos, é necessário que eu atribua uma data específica, datas para recebimento. Ou seja, se eu vendi a prazo, se eu vendi parcelado, o cliente não vai pagar no dia que ele quer, vai pagar no dia que ele quer. Eu vou ter, claro, eu posso dar a ilusão dele receber nos dias que ele quer. Você provavelmente já viu, quando você pede algum cartão de crédito, alguma coisa, que o banco fala assim, escolha a data ideal para você pagar o cartão de crédito, para você pagar a fatura. E tem lá 6 dias diferentes. Então você escolhe. Por quê? Por causa de fluxo de pagamento. Aqueles 6 dias não são aleatórios, não são 6 dias de fluxo de pagamento. Ele vai pedir para ele ter um controle muito maior daquilo ali, para ele poder ter um apanhado. Então a gente tem datas específicas. A maioria dos bancos, quando vai passar cartão de crédito, pede isso. Então, como lógico, uma empresa, tu também pode utilizar dessa artimanha, dessa estratégia, para você poder ter um controle muito maior das tuas receitas. Quando você vai receber, como você vai receber, o quanto você vai receber dentro do período que você está, de fato, atuando. Então, é muito importante ter esse controle. É muito importante ter essa visão também. Falar, poxa, eu tenho datas específicas para receber. Então, toda venda a prazo que eu vou fazer, os meus vendedores já sabem que tem que direcionar o cliente para aquela data, para aquele dia em específico, para fazer sentido para a empresa. Beleza? A etapa 5, hashtag 5, ela é bem simples de entender. Quando a gente atribui as datas e tudo mais, a gente já consegue fazer com que a etapa 5 ela praticamente se complete sozinha. Mas é nunca atrasar pagamentos por causa de juros. Se eu atraso pagamentos, eu vou ter juros, eu vou ter multa, e isso pode, querendo ou não, prejudicar financeiramente a minha empresa, dependendo do que eu estou pagando de juros. Então, pagar juros é grana jogada fora. Então, eu não posso deixar isso acontecer. Por isso que quando eu atribuo datas específicas para pagamento, é muito importante. Eu preciso treinar muito as pessoas que estão no meu setor para eles controlarem, de fato, os dias certinhos de pagamento. Os dias que vão ser feitos pagamentos e eu controlar muito bem os boletos. Chegou boleto, chegou duplicata, chegou cobrança, eu consegui ter um controle muito bem, e aí pode ter um sistema, pode ter uma planilha, pode ter algo onde eu for controlar, mas eu tenho que ter um trabalho de controle muito próximo, tenho que ter um trabalho de controle muito eficaz para eu poder conseguir ter uns ótimos resultados. E aí eu tenho a etapa hashtag 6, que é, ao invés de atrasar pagamentos, eu tenho que efetuar cobranças. As pessoas estão me devendo, eu não posso deixar para lá, eu tenho que cobrar. Se alguém me deve, eu tenho que cobrar. Eu tenho que ter cara lisa, de cobrar. Tem gente que não gosta de cobrar e tudo mais, tem que querer cobrar, porque senão é grana perdida, tu está perdendo dinheiro. Então, da mesma forma que eu não posso deixar de atrasar pagamentos, porque senão eu vou pagar e vou jogar dinheiro fora, eu não posso deixar de cobrar, porque senão eu vou pegar e vou jogar dinheiro fora. Afinal de contas, se eu não estou cobrando, as pessoas não estão me pagando, esse dinheiro eu estou jogando tudo fora. E por último, a etapa 7, que é controlar, de fato, quando a gente fala de cobrar e tudo mais, eu tenho que controlar a inadimplência. A inadimplência é uma das coisas que mais matam uma organização. São as pessoas que não pagam, os clientes que compram e não pagam. Então, olha só, por que a gente tem que dividir aqui? Vamos lá. Então, eu tenho ações, como você viu, tanto de contas a pagar quanto de contas a receber. Agora, imagine um volume muito grande, quando tem uma empresa que tem mais de 2.000 clientes comprando todos os dias, por exemplo, a prazo. Poxa, a minha inadimplência pode ficar muito alta, eu preciso fazer as cobranças corretas. Imagine só uma empresa onde tem um fornecedor entregando produto, tem um colaborador, tem tudo isso. Vai ser muito difícil. Então, o que você tem que tomar cuidado? Você tem uma empresa pequena, está começando, uma empresa média e tudo mais, você está fazendo, você está sozinho no setor, ou você é o dono e está fazendo a tesouraria. Eu tenho que tomar cuidado para que as minhas contas a pagar e minhas contas a receber tenham um controle com qualidade. Do contrário, eu estou perdendo dinheiro, eu estou praticamente pegando uma nota de 100 e rasgando. Toda vez que eu não executo as coisas como eu deveria executar, ou seja, eu não faço o controle bem feito de contas a pagar, ou eu não faço o controle bem feito de contas a receber, eu estou rasgando dinheiro. E aí você tem que tomar cuidado para não rasgar dinheiro. Afinal de contas, dinheiro é difícil de ganhar e você
tem suas contas, você tem ali seus compromissos para pagar, beleza? Eu espero que você tenha entendido como organizar as contas, essas etapas. Espero que você tenha gostado dessa aula também. Te vejo na próxima aula. Fique comigo. Como eu sempre digo, por enquanto, vamos que vamos. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!